Outra instrução que é muito útil é quando a gente tem variação das instruções de load. A gente viu que o load ele tem diferentes formatos de dados, variando aí se a gente quer copiar uma word, um half word, um byte e as variações com os sinais, né, o HU e o BU. E a gente pode ter outro tipo de opção que, ao invés de a gente utilizar o endereço efetivo sendo calculado por deslocamento de base, a gente pode indicar o rótulo exato do que a gente quer ler da memória. Então, por exemplo, né, a gente vai ter que essa pseudo-instrução de load, ele vai ter que o primeiro operando é o registrador de destino, é onde a gente vai ler na memória e salvar o valor, como a gente tinha no load normal, e a gente vai ter que o segundo operando agora vai ser um rótulo. Ele não vai ser um registrador base mais deslocamento. Ele vai ser simplesmente um rótulo, como a gente viu lá nas instruções de desvios incondicionais. E esse rótulo ele vai representar o endereço de fato que a gente vai estar querendo ler. A gente vai ler o valor desse endereço e vai salvar no registrador RD. Esse tipo de pseudo-instrução ele facilita porque a gente consegue utilizar rótulos com o tamanho de 32 bits. A gente viu que quando utiliza o load normal, o deslocamento ele ocupa somente ali o campo de 12 bits. Então, utilizando esse rótulo de 32 bits, ele vai facilitar a leitura de qualquer valor para dentro do registrador. Aí, como é que seria o uso da pseudo-instrução de load? Aqui a gente vai ter o LW, tá? Esse aqui com a pseudo-instrução, como é que seria o uso? A gente vai ter o registrador a 0 e a gente vai ter esse rótulo que vai ser o var _x. Então a gente vai ter ele em algum lugar na memória e ele vai representar um valor que vai estar alocado na memória principal. Aí como é que o montador converteria ele? Ele vai converter essa instrução em duas outras instruções. Ele vai ter o while e o PC e vai ser uma instrução de load normal. Então agora vamos ver o que serve essa instrução ao IPC. Essa instrução ao IPC, a gente viu que ele é do tipo U, né? Ela que contém aqueles 20 bits imediatos. Então o que esse ao IPC ele vai fazer? Ele vai pegar os 20 bits mais significativos apontado por esse endereço, pelo rótulo, tá? Ele vai pegar o valor do rótulo, vai pegar somente os 20 bits mais significativos, vai pegar esse valor e vai copiar para dentro do registrador A0 e os 12 primeiros bits menos significativos, eles vão ser zerados. Então, feito isso, copiando essa primeira parte, agora só falta a gente copiar os 12 bits menos significativos que a gente tinha. E aí, para copiar esses 12 bits menos significativos, a gente consegue fazer isso com o load normal, já que a gente viu que o campo de deslocamento, o valor máximo, são 12 bits. Aí, como é que é feito? A gente vai ter em A0 já os 12 bits zerados e os 20 bits já preenchidos. E aí a gente vai, então, utilizar o A0 como o registrador com endereço base e vai somar com o deslocamento correspondendo aos outros 12 bits desse rótulo. Da mesma forma que a gente tem as pseudo-instruções de load, a gente vai ter as pseudo-instruções de store. Aqui no store a gente vai ter as variações com tipo, né, variando aí de word, half word e byte, e a gente vai ter a mesma quantidade de operandos. A gente vai ter que o primeiro operando ele é o registrador, onde vai ter o dado a ser escrito na memória, e o segundo operando agora vai ser o rótulo, de fato, um rótulo podendo ter aí até 32 bits. E aí o que a gente vai estar fazendo agora para estar utilizando esse rótulo? Então no nosso exemplo a gente vê que na verdade a pseudo-instrução de store ele vai ter 3 operandos. A gente vai ter que o terceiro vai ser o registrador com o endereço base, onde a gente vai somar com esse rótulo. Aí como é que o montador ele vai converter essa pseudo-instrução? Ele vai gerar as mesmas instruções que a gente viu no load. Ele vai usar o while_PC, que ele vai servir para a gente copiar os 20 bits mais significativos de um valor para dentro do registrador. Então, no caso da instrução de store, ele vai usar o T1 para armazenar o endereço base, onde vai ser escrito o valor de A0 nesse nosso exemplo. Então, para o T0, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 20 bits mais significativos do rótulo var _x, vai copiar para os 20 bits de T1, zerando os primeiros 12 bits. Aí a gente vai executar a instrução do store normalmente e a gente vai utilizar o T1 como endereço base e pegar o deslocamento com os 12 bits menos significativos do rótulo. Assim a gente vai ter esse endereço de 32 bits e aí a gente vai copiar o valor de A0 para esse endereço que a gente conseguiu passar através do rótulo. Outra pseudo-instrução que é bem comum da gente utilizar seria a pseudo-instrução LA, que vem aqui de load address. Nessa instrução a gente vai pegar o valor de um endereço representado por 32 bits e vai armazenar num registrador. O LA ele vai ter 2 operandos. O primeiro operando vai ser o registrador, onde a gente vai salvar o endereço de 32 bits, e o segundo operando ele vai ser o rótulo, podendo ter até 32 bits. E aí como é que seria a conversão pelo montador? Então, dado esse nosso exemplo aqui do LA, ele geraria também 2 instruções. Ele geraria
o A e o IPC, para ele copiar os 20 bits mais significativos para dentro do registrador. Depois ele vai ter o ADDI, que ele vai somar os 12 bits menos significativos no registrador. E assim você vai ter esses 32 bits de endereço copiado. Então, só para a gente ver aqui, ó, ele vai acessar primeiro os 20 bits mais significativos do rótulo var underline x, vai copiar para o A0 e vai zerar os 12 primeiros bits. Depois ele vai fazer um ADDI, somando o A0 com somente os 12 bits menos significativos do nosso rótulo. E assim a gente vai ter em A0 esses 32 bits copiados para dentro do registrador.